Vazou, meu amigo. Flávio Bolsonaro faz a sua melhor entrevista. Deixou todo mundo em choque com o que ele disse. Então, deixa o seu like, não esquece. Vamos lá. Eu posso te pedir um favor? Só minutos do seu tempo. Só isso que eu te peço. Minutos. Assista esse vídeo. Eu não vou nem interferir, nem interromper. Só quero que você assista esse vídeo. Então não tem essa história de Bolsonaro envolvido com milícia, com grupo de extermínio de morte. Eu desafio o brasileiro. Pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo. Aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia, em qualquer lugar do mundo. Mas ele contra a CPI das milícias, né? Na Assembleia, né? Olha só, o senhor acha que as milícias têm que ser extirpadas totalmente? Ou, como o senhor disse num discurso na Assembleia naquela época, elas podem cumprir um papel que a opinião pública não entende? Naquela época, mais uma vez, como eu sempre tive atuação de defesa dos policiais, falando de 2005, 2006, qualquer prédio que tinha 3 PMs e que não deixava vender maconha na porta do seu prédio era considerado milícia. Então, no contexto que estava surgindo aquilo tudo, é que eu tinha uma determinada postura. Agora, é óbvio que hoje o miliciano é equivalente a um traficante de drogas. Mas o miliciano só chegou a ser equivalente ao traficante de drogas porque se condescendeu com ele no início do gabinete, né, senador? Vera, você nunca teve alguém que ao longo de 20 anos mudou o tipo de vida que fazia, deixou de fazer o certo para fazer o errado? Já pensou você tem um amigo seu ali, o cara era trabalhador, fazia tudo bem as coisas, né? Era um ótimo pai de família. Do nada o cara vira um tranqueira, começa a roubar, assaltar. Você tem culpa disso? Não tem, cara. Você não conhece a índole da pessoa, como é que vai ser no futuro. Posso ser envolvido, né, numa situação em que a pessoa era uma coisa que eu tinha alguma proximidade com ele, respeitava o trabalho dele, a pessoa depois muda, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Desculpa, isso é uma grande injustiça. Então, eu não defendo milícia, nunca defendi, né, que haja um poder paralelo para ir extorquir trabalhador em comunidade carente. Se você pegar em votações onde tem área de milícia, não é mais votado. Nunca fomos, nem Bolsonaro foi mais votado em locais onde tem milícia. Agora vê como é que é a votação do pessoal. Talvez porque a população entenda que o trabalho que era feito por esses parlamentares desse partido traria algum benefício para eles, tudo bem, legítimo, não tem nada de errado nisso. Agora, eu não vou acusar alguém do pessoal por ter votação maior na comunidade onde tem uma milícia de ser envolvido com milícia, porque não tem lógica. É porque uma parlamentar do PSOL foi assassinada. Não, eu falo Marcelo Freixo, não estou falando da Marielle, não. Mas ela era uma parlamentar do PSOL. Ele tinha muita votação nessas áreas, talvez por causa do trabalho dele, as pessoas se identificavam. E é legítimo, é democrático, não tem nada demais. Vou voltar no tema das milícias, senador, porque fato é que... Inclusive, foi mostrado quem era o verdadeiro assassino, né? Lá em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a milícia era uma forma de a pessoa ficar livre de violência, que onde tinha milícia paga não tinha violência. Fato também que o senhor condecorou um miliciano. Na época não era miliciano, né? Enfim, o senhor disse que na época não sabia que fosse miliciano, mas fato é que ele foi condecorado. Qual é hoje o papel da milícia no Rio? O que é que o senhor faz, então? Porque agora há pouco o senhor disse, não defendo mais as milícias. Enfim, não faz essa defesa. Mas o senhor faz o quê, então, e o seu grupo político para o enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro? Olha, primeiro o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, se não me engano, foram mais de 1000 milicianos presos ou mortos. E ele faz um combate constante às milícias, um aliado nosso. Porque, ante todas as dificuldades, busca fazer um trabalho interessante. Mas você quer ver uma coisa, Rosinha? Vocês puxarem aí, a vez que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, teve na Comissão de Segurança Pública no Senado, e que eu mostrei para ele a minha preocupação com o crescimento de milícias. Inclusive, eu falei assim, ministro, algo tem que ser feito, porque agora existe a narcomilícia. Já tem o traficante se miscuindo com o miliciano, tem o traficante deixando de vender droga, Vera, para começar a explorar o trabalhador na comunidade, um troço descontrolado, muito perigoso. E aí ele foi fazer gracinha, né, de milícia, você entende. Mas ele próprio, que tinha assim a obrigação, como chefe do Poder Executivo da segurança do Executivo Federal, de combater tráfico de drogas e tráfico de armas, e a venda de drogas é que sustenta o tal poder financeiro para todas essas quadrilhas, ele que tinha a obrigação de fazer isso. Agora, em relação a isso, o que cabe a gente no legislativo é fazer o endereçamento das leis. Não vejo um outro caminho a ser feito, que é o que cabe a nós nesse momento, e mais uma vez, eu vejo um grande esforço do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, de fazer o combate às milícias e às narcomilícias. Isso aí é um caminho muito perigoso e que, se não tiver envolvimento de todos, O seu pai Bolsonaro negou com essa declaração? Não entendi. A declaração de que onde tinha milícia, a população não sofria violência. Essa declaração do Bolsonaro? Isso. Não, eu não concordo com a declaração. Basílio. Não sei se foi esse contexto que ele falou também. O senhor, nos últimos anos, teve um aumento patrimonial considerável. O senhor comprou uma mansão em Brasília. Antes disso, o senhor tinha comprado, negociado diversos imóveis no Rio de Janeiro, alguns em dinheiro vivo, inclusive. E o senhor atribui grande parte desse aumento patrimonial à sua atividade como advogado, salvo engano. O senhor chegou a declarar que exerce a profissão de advogado também, além da de senador. Eu queria perguntar assim, de onde vem esse aumento patrimonial e que o senhor desse detalhes dessa sua atuação como advogado. Quem são seus clientes? Seu escritório, em que momento o senhor advoga? Eu te agradeço essa pergunta, porque assim, é importante sempre esclarecer, apesar de ter falado várias vezes lá, é um programa que eu acho que vai ter uma grande repercussão. Esclarecer isso. Meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. O que eu coloquei não comprei dinheiro do imóvel em espécie, o que tem nas escrituras que tinha na época, é que você coloca que comprou em moeda corrente, e moeda corrente é TED, é PIX. Hoje em dia mudou-se a nomenclatura de como se coloca nas escrituras públicas de compra e venda de imóveis. Hoje você se coloca se é dinheiro em espécie, se é dinheiro... O que tinha nas escrituras dos imóveis que eu tinha comprado eram essa nomenclatura, né? Então não tem isso de querer falar que eu comprei dinheiro. Parece que eu peguei uma mala, cheguei lá e comprei um imóvel. Isso não aconteceu. E o que acontece? O meu crescimento patrimonial sempre foi compatível com a minha renda. Eu tinha uma franquia de uma loja que me dava um complemento mensal além do meu salário de deputado. Eu fui deputado 4 mandatos, 16 anos. Você está falando da Copenhagen, isso? Da franquia? Então assim, houve investigação. Ninguém na investigação fala que me deu dinheiro, ninguém fala que eu pedi dinheiro, ninguém fala que eu empregava em troca de voltar uma parte do salário para mim. Não tem absolutamente nada. Nada nessa investigação. Tanto é que ela foi arquivada por questões processuais, mas na prática não teve nada. Não tem trabalho como advogado, então? Não tem trabalho como advogado, então? Eu atuo como advogado em algumas causas, sim, sempre causas privadas, obviamente. Pode falar eu posso, exemplo?
não vou ficar expondo aqui cliente, né, que não cabe no papel de advogado, sou contratado por alguém para defender uma demanda sua, privada. Obviamente que eu não vou expor o nome de ninguém e vou continuar atuando sempre dentro da lei. Eu sou senador, eu não tenho impedimento para advogar em causas privadas, eu não posso advogar em questões que envolvam aí União, estados e municípios, né? Então me abstenho sempre de advogar nessas áreas, mas ainda de forma muito tímida, em poucas ações, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e eu sempre me preocupei, Fábio, de ter uma atividade na iniciativa privada, além da minha atividade no serviço público. Eu sei que isso é temporário, uma hora acaba. Eu não sei até quando eu vou ser senador, né? Eu não sei quando é que eu vou deixar a política, né? Porque pode, em qualquer eleição para frente, o eleitor entender que eu não mereça mais continuar no Senado, fiz a eleição, não vou ser mão na frente ou outra atrás, para começar a correr atrás de um A Bela pediu, então, é um ofício que eu me orgulho muito de ser advogado. Depois também quero. Senador, o senhor falou do caso das rachadinhas que foi arquivado e o senhor chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Não, eu não fui nem denunciado, né? A denúncia foi Eles apresentada. ofereceram a denúncia Eles ofereceram a denúncia. Imprensa, né, E pararam no meio do caminho, mas a denúncia, enfim, chegou a ser não foi nem concluída. Nunca foi recebido uma denúncia. Foi concluída. O senhor e mais 15 pessoas, 15 investigados, entre assessores, pela prática da rachadinha, e por uma questão processual, o caso foi arquivado e as provas desse caso não foram analisadas. O mérito das provas não chegou a ser analisado. A direita costuma dizer que o presidente Lula foi descondenado porque na Lava Jato não houve a análise do mérito das provas. O seu caso não foi um pouco parecido? O senhor não foi descondenado no caso das rachadinhas? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma vez, o Ministério Público fez tudo o que tinha que fazer. Nada a ver. Investigou, virou do avesso, mais de 12 anos para trás. Encontrou Vocês, indícios. inclusive, participaram desse processo porque era para ser sigiloso e ficou uma coisa pública. E o que tinha para falar ali foi falado. E assim, mais uma vez, tecnicamente falando, sequer houve o recebimento de uma denúncia contra mim. Nada, nem recebeu, assim, o judiciário nem apreciou aquilo. O que é completamente diferente do Lula, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, no Supremo Tribunal Federal. Aí por uma questão aqui em cima de geolocalização, né, era para ser em Brasília, não em Curitiba, anulou-se alguns processos e outros processos anulados por causa de suspeição do então juiz Moro. Mas o seu caso também foi uma questão processual, não de análise de mérito. Eu sempre falei assim, não tem problema nenhum em me investigar, pode investigar à vontade, sempre. Nós temos que ser investigados, temos que ser cobrados. Agora, não dá para aceitar gol de mão, né? Senador. Não dá para ser, eu quero ser investigado dentro da lei. Eu não quero ser investigado né, por alguém que está ali já com a pré-determinação de me condenar por coisa que eu não fiz. Essa sempre foi a preocupação. Isso é que é o Estado Democrático de Direito, Bela. Se a gente não tiver respeito às leis nas investigações criminais ou em quaisquer outras, você vai recorrer a quem? É o que está acontecendo agora no Supremo. Você recorre a quem nas decisões do Alexandre de Moraes? Não tem. Mas foi o Supremo, inclusive, que acatou a prerrogativa de foro no seu caso. Sim, e isso o Lula tinha quem recorrer. Né? Ele foi condenado à instância, recorreu, ficou preso, várias delações, bilhões de dinheiro devolvido em função das delações, os acordos de colaboração premiada, o que não tem nada a ver com o caso. Ninguém sofre mais fake news nesse Brasil do que quem tem o sobrenome Bolsonaro. E nem por causa disso, o presidente Bolsonaro, nos seus 4 anos de governo, defendeu o fechamento de emissora, fechamento de rede social, enfim, qualquer tipo de perseguição política a adversários, usando o aparato público. E a percepção que grande parte da população tem hoje, Vera, é essa. Porque o tratamento que é dado para um político que é de direita é diferente do tratamento que é dado para um político de esquerda. Você pega ali declarações do Vadir Damus em 2018, dizendo que o Supremo tinha que ser fechado. O que aconteceu com ele? Nada. Você tem declaração do José Dirceu, após sair da cadeia, dizendo que o Supremo tinha que ter seus poderes suprimidos. O Supremo não tinha que ser considerado um poder. O que aconteceu com ele? Nada. Tem reportagens... Preso, né? Foi preso algumas vezes. Depois, em função dessa fala que eu digo de agressão, aí sim, direta, expressa ao Supremo Tribunal Federal. E eu sou testemunha ocular de várias situações que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, em que ele, quase 100% das vezes, falava muito mais, reagindo a algo que ele achava que estava sendo injusto contra ele, e não fez nenhum ato. Me fala um ato do presidente Bolsonaro que foi de afronta à Constituição, afronta ao Supremo Tribunal Federal. Ele teve discussões ali em determinadas situações específicas, em que ele pode ter exagerado numa fala ou outra, mas sempre defendendo aquilo que ele acreditava e sem tomar nenhuma medida que fosse contra a democracia. Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve diversas vezes, fez falas duras, aí ameaçando não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e em discursos. Isso são fatos que foram amplamente noticiados. O Bolsonaro não fez ameaças ao Supremo. Mais uma vez, se você pegar no histórico aqui, em 29 de abril de 2020, uma das primeiras e mais vultosas interferências de um poder no outro foi quando, por uma decisão monocrática, um ministro do Supremo impediu que o então deputado delegado Ramagem assumisse a presidência, a direção-geral, melhor dizendo, da Polícia Federal, e os argumentos eram fake news, que ele seria amigo dos filhos do presidente, que ele teria alguma forma de influenciar na Polícia Federal, o que é uma grande fake news. Hoje você tem, chefiando a Polícia Federal, um amigo pessoal do Lula, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas é porque o Lula, se fosse o Bolsonaro, teria problema. A gente se coloca no lugar, eu me coloco muito no lugar dos ministros. E não é possível que não haja humildade de reconhecer que hoje, se um ministro não pode ir numa padaria, ir passear com a família no exterior sem ter alguém importunando, não é culpa do Bolsonaro. Não há um direcionamento de políticos de direita, de alguém da família Bolsonaro, para que as pessoas vão às ruas e cometam essa impropriedade. Eu acho errado fazer esse tipo de hostilização com pessoas públicas nas ruas, mas é a população reagindo ao que elas estão vendo das atitudes, dos atos dessas pessoas. E muita incitação via rede social e aplicativo também. Você não pode atribuir isso, Vera, ao bolsonarismo. Mas são nos grupos bolsonaristas que essa incitação acontece. Não, mas quem dá o comando para a população ir até a casa de pessoas públicas e utilizar é o Lula. E ele falou no começo do governo, olha, vocês têm que ir para casa, para a porta do deputado, da casa do deputado, para a porta da casa do senador e ter uma conversinha franca com ele. Ou seja, incitando as pessoas a irem hostilizar uma pessoa pública por suas opiniões, palavras e votos. O que é diferente do que acontece com os ministros. E a partir do momento que o ministro, o Basílio, se aventura a navegar na esfera política, ele tem que entender que ele também vai estar exposto às opiniões políticas dos brasileiros. Se ele se ativesse aos autos, tomasse as decisões ali de uma forma imparcial,
Se o juiz quer tomar o papel de ser um político, é isso que vai acontecer, velho. Não tem o que reclamar. Depois fica chorando aí, porque ele quis se aparecer e ficar se mostrando. O lugar de juiz é julgando, não sendo um popstar. Porque quando a gente compara e vê que não há imparcialidade, as consequências do que acontece são dos atos deles, não são nada direcionados da nossa parte. Eu converso muito com vários parlamentares, inclusive, nesse debate de censura de rede social, temos que regulamentar a qualquer custo. As pessoas estão confundindo, acham que há um direcionamento, uma lavagem cerebral. Não, isso aí a gente não pode colocar a inteligência da população sob júdice. As pessoas têm noção do que é certo, do que é errado. E a nossa legislação já prevê a possibilidade de alguém responder criminalmente quando comete um crime de calúnia, por exemplo. O senhor falou que incitação contra o Supremo Tribunal Federal não partiu do bolsonarismo. Em 7 de setembro de 2021, então o presidente Bolsonaro, seu pai, fez um discurso aqui na Avenida Paulista, dizendo que não cumpriria ordens do Supremo Tribunal Federal. Ele recuou alguns dias depois naquela famosa carta que foi enviada ao Supremo. Isso não é incitar? Claro que não. Você lembra do contexto, né? Por que é que os atos foram feitos de uma forma tão espontânea e gigantesca na Paulista? Porque o Bolsonaro estava sendo vítima já de constantes interferências e que a população percebe como perseguição. Eu sou testemunha, Graciela, eu estava junto com ele nas duas agendas, em Brasília e em São Paulo. Então eu estava com ele antes, estava com ele antes, durante Brasília, estava com ele dentro do avião, indo para São Paulo, com várias outras pessoas, estava com ele do lado dele no palanque, e ele estava muito tranquilo. Eu falava, não, eu vou passar o recado aqui para a população, vou demonstrar minha indignação, não vou chutar o balde. E lá em São Paulo, quando ele viu a multidão estava pedindo por isso, estava clamando por isso. Mas isso tudo é convocado, né, senador? Não foi tão espontâneo, o ato foi convocado. Estava pedindo que ele tivesse uma atitude mais enérgica, estava pedindo que ele tivesse um discurso mais duro. Chamou o ministro de canalha. Ele não faria, mas é assim, ele é ser humano. Ele é presidente da República. Sim, mas ele, antes de tudo, é ser humano, velho. Toda a pressão que ele sofreu esse tempo todo, todas as incompreensões que ele passou por esse tempo todo, uma hora explode, ninguém aguenta. Não tem ser humano que aguente. E no meu ponto de vista, ele aguentou bastante. Ele fez todos os gestos possíveis e imaginários para que não se desgastasse, não se rompesse de vez uma relação institucional, como alguns ministros do Supremo. Ele sempre respeitou demais todos os poderes. E naquele momento, respondendo aqui para a pergunta do Graciliano, ele realmente fez um desabafo. Mas qual foi a consequência prática disso? Ele, na sequência, ele se convenceu de que tinha dado um passo além do que ele, como presidente da República, velho, poderia ter dado, de exemplo que ele poderia ter dado, e as coisas tenderiam a voltar à normalidade. Mas só que me parece que as questões são levadas pelo lado pessoal. Então, assim, você olha hoje um inquérito, não é uma apuração de possíveis crimes. É uma pessoa que usa aquele instrumento para investigar e tentar censurar e calar qualquer um que fale contra ele, tem opinião contrária a ele. Que tá, mais uma vez, isso está errado. Senador, então, o senhor pintou ali um céu de brigadeiro do governo do seu pai, de respeito ao Supremo Tribunal Federal, amplo apoio popular, onde ele chega agora ele é recebido como uma estrela. Então, por que ele perdeu em 2022? Eu não vou nem tratar, velho, dessa questão de urnas eletrônicas. Mas faço aqui uma ressalva, que enquanto o TSE não colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando do resultado das urnas. Mas não quero tratar disso. Agora, é inegável o que aconteceu no processo eleitoral. O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições, ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula, de forma prévia, na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula ele é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, com Furnas, que é tudo feito. Não, o fogo, tipo assim, se a população não tivesse a memória fraca ou falha, automaticamente, na hora que olha pra esse tipo de cara aí, pro Molusco, você já ia ver o tanto de coisa errada que esse cara já fez, velho. A população esquece, velho, das coisas que acontecem e tem que ficar lembrando elas toda hora, sabe? Parem de beber água com flúor, galera. Isso aí afeta o cérebro de vocês, velho. Fake news, é tudo discurso de ódio. A gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores. Mas e as medidas aprovadas no Congresso não pesaram ao contrário? A gente foi censurado de falar um monte de coisa. Vocês vão lembrar do Radiolão. Aquilo que nós fizemos, pegamos uma empresa respeitadíssima no mercado, que faz levantamento de audiência, inclusive para várias empresas privadas do Brasil inteiro, para rádio, para televisão. Cabia a nós, partido, indicarmos os indícios que nós achamos estavam burlando a equidade da competição no processo eleitoral. O que aconteceu quando nós pedimos que fosse investigado? Não só nega como multa a gente. Quer dizer, será que se as pessoas tivessem acesso a essa informação e grande parte das propagandas eleitorais nossas não foi ao ar, coincidentemente, na região Nordeste, muitos eleitores teriam estado mais atentos e votado em Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações à época, fez a coletiva para falar desse caso e no dia seguinte pediu desculpas e voltou atrás. Ele ficou com medo de bancar o que ele tinha visto, e eu te falo mais. Ele tinha, sim, que ter insistido, não por birra, não para bagunçar o processo, nada disso. Nós queríamos só que fosse investigado. A gente não teve o direito de apresentar indícios para que o maior interessado em combater uma fraude nas eleições, que sem dúvida alguma é o TSE, pudesse apurar para saber o que aconteceu. Nós não nem essa oportunidade. Então, assim, eu quero aproveitar para desfazer uma grande injustiça que acontece hoje, porque muitas pessoas botam na conta da deputada Carla Zambelli o Bolsonaro ter perdido a eleição por causa daquele fato que ocorreu 2 dias antes das eleições. Isso. Te reafirmo aqui, a Carla sempre foi uma parlamentar 100% alinhada conosco, uma pessoa correta, uma mulher batalhadora, já passou por muita dificuldade na vida, uma das mais bem votadas do Estado de São Paulo na história das eleições, e não foi isso que interferiu nas eleições. Indiscutivelmente, o processo eleitoral é que pesou muito mais nos resultados das eleições do que ser para a gente fechar a roda antes. Só para a gente situar, o senhor falou que não houve atos de ataque a ministros do Supremo, nem de incitação, e nem nada que
provasse que houve uma tentativa de golpes de Estado. Mas na Operação Tempus Veritatis, a gente viu a íntegra de uma reunião ministerial ocorrida ali já durante a campanha eleitoral de 2022, em agosto, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros, como o general Augusto Helena, voltam a questionar a legalidade das urnas eletrônicas, a sua segurança. Se fala literalmente em virar a mesa e fazer alguma coisa antes das eleições. Pergunto para o senhor, isso não mostra, no mínimo, um favorecimento eleitoral, uso do aparato de Estado para favorecimento eleitoral e, no limite, a discussão de medidas atentatórias ao processo democrático? Vera, o contexto do que aconteceu nessa reunião era sempre o presidente Bolsonaro, já que houve abertura para que as Forças Armadas, né, colaborassem com o aprimoramento, a transparência, a segurança das urnas eletrônicas, que as informações chegassem até o TSE. A virada de mesa, no sentido figurado que eu entendo que ele fala, é de convencimento de havia necessidade de você garantir para o homem médio, como nós dizemos, que tivesse a tranquilidade de saber que o voto dele está indo para a pessoa que ele escolheu. E, mais uma vez, enquanto não houver um aprimoramento disso, haverá sempre brasileiros desconfiados disso, do resultado das urnas eletrônicas. Não tudo que nós queremos, se o TSE tivesse nos ouvido lá atrás, eu acho que 99% dos problemas não teria acontecido. O senhor foi eleito na urna eletrônica, seus irmãos foram eleitos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Mas há uma desconfiança que existe exatamente no tocante a presidente da República ou em casos pontuais. Mas eu não quero confiança do senhor, né? Porque a população tem essa confiança. Olha só, Fábio, eu não vou entrando aqui no mérito dos indícios que nós enxergávamos na época, isso é página virada. Não adianta mais ficar discutindo isso daqui, que vai dar pano para manga para não acontecer nada. O que eu estou dizendo é que se houvesse, por exemplo, não tivesse havido ali uma ingerência, até na época de ministro do TSE, ir para dentro do Congresso, trabalhar contra aquela questão do voto impresso, né? Você se lembra. Nós não teríamos problema, não teria existido o 8 de janeiro. Ia ser igual no Paraguai, onde a eleição acontece com o voto eletrônico, com um comprovante. Meus irmãos, falar no Paraguai, vocês estão vendo aí o tanto de empresa brasileira que foi pra lá, por causa que lá os caras praticamente não vai pagar imposto, o tanto de gente que tá indo embora pra lá também. Eu quero tanto, galera, que assim que o presidente Flávio entrar aqui na presidência, as empresas voltem e que tudo comece a voltar a ser o normal, porque ele vai pegar um país tão quebrado que vai dar tanto trabalho, vocês não têm noção do tanto de coisa que ele vai ter que fazer pra arrumar isso aqui. Vai estar uma bagaceira, velho. Ao lado, e que se apura no mesmo dia e ninguém questiona. Você acha que o Paraguai é modelo de democracia para o Brasil? A gente tem que ter mais humildade de reconhecer e de analisar como são as eleições em outros locais. Paraguai, na Venezuela. A Venezuela agora está fazendo as acho que nenhum nem outro são parâmetros. Num contexto em que a democracia é atacada de uma outra forma ali, porque, obviamente, ele tira todos os concorrentes com mais chance do páreo. Não tem nem que se registre a candidatura deles. É óbvio que ali há um ataque, né, um respeito completo ao Estado Democrático de Direito. Mas nessa reunião ministerial que a Vera citou e que aparece na investigação da Polícia Federal, o ministro da Defesa à época, o Paulo Sérgio Nogueira, ele deixa claro que existia uma pressão das Forças Armadas junto ao TSE para conseguir fazer uma manipulação desses estudos e fazer a pressão do tribunal em relação às urnas. Então já existia uma politização do tema para criar um ambiente ruim e aí o questionamento da vitória do Lula se elas concretizassem. O Bolsonaro já fala de um processo eleitoral mais seguro e transparente desde 2012, se não me engano. E o que faz o senhor acreditar que a gente não tem um processo Olha, mais uma vez, eu não estou entrando no mérito da urna eletrônica. Né? Se a gente pode confiar ou se não pode confiar. Eu estou dizendo o seguinte, mais que eu acredite, você acredite que o resultado foi aquele que manifestado pela maioria da população, enquanto tiver uma parcela gigantesca da população desconfiada disso, é obrigação da Justiça Eleitoral promover algo que dê essa segurança para o Mas você concorda que cria-se um falso problema para a população ficar com a pulga atrás da orelha e aí se cria uma obrigação da Justiça que ela inclusive cumpriu, chamou os militares para dentro da comissão, fez vários testes de integridade. Autonomia, você viu que os militares levavam as coisas, era tudo ignorado. Mas é atribuição dos militares. Os prazos não eram dados para que se investigasse a fundo aquilo tudo. Você pegar em 1999... Aquilo tudo que é nada, mas se você pegar desde 1999, quem é que desconfiava disso tudo? O PT. Aí, a partir de 2012, eles estão no governo, não desconfia mais. Eles perderam 4 eleições, 3. O problema de se garantir eleições mais seguras e transparentes. Isso aqui acaba, quem está nos assistindo, percebendo, por que essa resistência tão grande em fazer algo mais seguro e transparente? Não acho que houve, senador. Todo mundo foi chamado para dentro da comissão. Houver essa resistência é que acaba gerando a desconfiança na população. Não é a insistência, eu acho. E além disso, não vamos analisar isso isoladamente. Como eu falei aqui, o processo eleitoral todo não foi um processo parcial. Não foi um processo equilibrado com Lula e Bolsonaro. Não foi. Bom, galera, o link desse vídeo tá aqui na descrição. Peço muito aí que vocês deixem o seu like. E, galera, coloca aí no comentário Flávio22. Tamo junto, galerinha. Fui.